Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Quality Assurance para Jogos Digitais. A gente vai comumente chamar Quality Assurance como QA, para ficar mais fácil para os chegados aqui conversarem sobre este departamento, essa área de atuação para jogos digitais. A gente vai conversar um pouco sobre o que é QA, vamos entender o que quer dizer qualidade, vamos chegar a algumas conclusões aí, a quebrar alguns paradigmas sobre esse departamento que às vezes é pouco falado, né? Eu sou o Vinícius Guiral, sou o instrutor de vocês para essas aulas introducionais que vocês vão receber. Sou QA há mais de 5 anos, trabalho com gerenciamento de qualidade, garantia de qualidade para jogos digitais há mais de 5 anos. Trabalhei em títulos grandes, AAAs na indústria, estou em alguns créditos aí, nem todos eu posso revelar, mas se vocês pesquisarem a gente consegue encontrar aí. Venho aqui trazer os meus anos de experiência construindo esse departamento. A gente fez muito trabalho de trazer esse departamento, né, ao nível de qualidade exemplar, assim, ao nível de qualidade de um serviço AAA. O que quer dizer esse nível de qualidade? Então a gente vai adentrar nesse mundo. Vou tentar dar uma visão geral para vocês poderem pensar por si próprios em cima do que esse departamento quer dizer, o que esse departamento faz, o que esse serviço faz, instruir vocês de uma forma que vocês possam construir seus próprios critérios e pensamentos a respeito disso, mostrar algumas possibilidades de como a indústria abraça esse departamento, né, as visões que a gente tem para esse departamento, e pavimentar aí um possível caminho profissionalizante para vocês seguirem com isso, né? Eu estudo jogos, trabalho e estudo com jogos já há 11 anos, e 11 anos atrás, né, quando eu comecei essa jornada, pouquíssimo se falava sobre QA, era uma área muito escondida do desenvolvimento, né? Hoje ela é muito robusta em software, em desenvolvimento de software a gente tem muita informação, e games absorveu muita coisa de desenvolvimento de software, né? A gente aprendeu com as construções, as metodologias, os estudos, os certificados em cima disso. Então, o que eu vou passar para vocês nesse curso, no decorrer desse curso, é uma mistura do que a gente absorve como software com o que a gente construiu do zero para jogos, para dar para vocês ferramentas, mecanismos, metodologias para vocês lidarem com o dia a dia de desafiar qualidade, né? Então, nossa primeira aula aqui dessa introdução, a gente vai falar um pouco sobre o que é QA, o que é qualidade, como que a gente define qualidade, o que é a diferença entre garantia de qualidade e controle de qualidade. São duas coisas que a gente vai falar sobre, duas coisas que englobam nesse departamento de QA como um todo. Vamos entender o que é a principal responsabilidade desse nosso departamento, o que a gente está falando aqui sobre, né? Então, sem mais delongas, vamos mergulhar aí na nossa história, vamos entender essa definição de qualidade. Então, maneira tradicional que eu vou trazer qualidade para vocês pegarem essa visão do que isso quer dizer, a gente vai não começar direto em jogos, em software, a gente vai pensar numa coisa um pouco mais presente, um pouco mais do dia a dia, um pouco mais, talvez, fácil de se relacionar. Vamos pensar em comida, uma coisa que a gente possivelmente consiga aí todos os dias ter presente na nossa vida, né? E eu vou falar especificamente de algo bem tradicional aqui de São Paulo. Acho que existe pouquíssimas ruas de São Paulo que você não vai achar um desses. A gente vai falar sobre hambúrguer, especificamente nessa imagem aqui, um x-salada. Vamos entender sobre um x-salada e definir o que é qualidade para um x-salada. Então, muito provavelmente, vocês podem ter visitado diferentes hamburguerias, comido diferentes versões do x-salada. Tem lugares que colocam algum tipo de molho ou fazem a carne de alguma forma, mudam o tamanho do hambúrguer, torram o pão, usam tipos de queijo diferentes. Então a gente tem uma variedade de diferentes hambúrgueres no mundo. Como que a gente considera, qual que é os critérios que a gente pode decidir para dizer que um hambúrguer é feito com qualidade? Esse hambúrguer tem qualidade. Quando eu como ele tem qualidade. A principal
diferença que a gente precisa quebrar logo de cara para entender o que é qualidade é a gente entender que qualidade não é relacionada ao nosso gosto próprio. Então, por exemplo, eu não gosto do pão torrado no hambúrguer. Eu não gosto do pão na chapa com manteiga, como se faz, para ir no lanche. Eu gosto do pão branco, pão mais macio, quase cru. Eu sou julgado pela minha família por causa disso, mas é o jeito que eu gosto, é a maneira como eu gosto. Mas, independente da forma como eu prefiro o lanche, eu tenho que ceder à ideia de que um pão tostado na manteiga traz mais qualidade a um sanduíche final, e existem razões, né, pelo qual o pão é tostado, para poder manter a estrutura, manter os sucos da carne lá dentro, tem toda uma ideia por trás desse critério, que garantem qualidade a esse lanche, independente de eu preferir comer um que não seja. Então essa é o primeiro passo para a gente definir qualidade. Qualidade é baseado em critérios, ela não é baseado em opiniões próprias, né? Ela não é baseado em gostos. Quando a gente vai falar sobre qualidade, é quase, vocês vão ver que eu vou desmentir algumas dessas coisas durante o decorrer do nosso curso, mas é quase como algo indiscutível. A gente tem um critério, a gente tem algo, algo claro, e ir contra isso é definitivamente um problema. Então a gente tem alguns critérios aqui que a gente pode definir qualidade para o lanche. Então no hambúrguer a gente espera, tem alguns critérios que a gente espera, né? Que a carne venha assada, venha quente na mesa. Independente do ponto que a gente gosta, ela vem quente. O hambúrguer tem que vir quente para nós, né? Tem que vir temperado, tem que ter aquela crostinha ao redor. Se a gente for falar dos vegetais, a gente fala muito sobre frescor, os vegetais maduros, né? Eles têm que estar saborosos, tem que ter aquele crunch quando você morde, né? Aquele som dos vegetais frescos. Se a gente está falando do pão, o pão quentinho, o pão tostado, o pão fresco, o queijo cremoso, derretido. Então, todas essas coisas são pontos que vão nos dizer que esse sanduíche tem qualidade, esse lanche tem qualidade, esse hambúrguer, seja o que for que a gente está falando aqui, tem qualidade. Essas coisas todas que a gente está falando sobre, todas essas pictogramas que vocês estão vendo aí, isso tudo são critérios. Então essa é a primeira grande definição de QA. QA é sobre critérios. Nós temos critérios de qualidade. Essas coisas aqui, essa lista de coisas, nos diz que esse lanche tem alta qualidade, tem boa qualidade. É independente do meu gosto. Para nós, nessa definição, esse sanduíche tem qualidade quando ele é temperado, quando as verduras são frescas e maduras, quando o pão é quentinho e fresco, quando o queijo é derretido e cremoso. Esses critérios, então, é onde a gente vai se basear quando a gente começa a falar sobre qualidade ou sobre garantia de qualidade. O que vai acontecer aqui? Esses critérios, eles são definidos por partes, por alguém. Alguém tem que fazer essas definições. Então, nesse nosso exemplo aqui, que a gente está falando do hambúrguer, o chefe de cozinha, né, o chapeiro, pode ter seus próprios critérios. Então, para essa pessoa, o hambúrguer tem que ser dessa forma, ele precisa ser montado desse tipo, ter esse peso. Outras pessoas que entram nessa validação, a gente tem os consumidores. Então, os usuários, né, as pessoas que consomem esse hambúrguer, têm seus próprios critérios. O que elas esperam de receber esse pão que tem a gergelim em cima? O que elas esperam do hambúrguer? Dele vir quente na mesa, dele não estar encharcado, né, de óleo. E além disso, a gente tem outras partes também, como por exemplo os donos do restaurante, a bancada de diretores do McDonald's, né? A gente tem várias formas aqui, várias pessoas aqui envolvidas que vão fazer definições desses critérios. Essas pessoas todas essas partes envolvidas, a gente chama, né, de partes interessadas, em inglês os stakeholders, a gente brinca que é os seguradores de bife, não na piada que a gente está falando sobre hambúrgueres aqui, mas é isso. Então são as partes interessadas. Essa galera, essa conjunção de ideias aqui, conjunção de critérios, é onde a gente vai ter as definições do que é critério, e esses critérios, a validação desses critérios, é o que vai nos garantir qualidade. Então, para essas pessoas envolvidas, para essas partes interessadas, qualidade quer dizer esses critérios. É aqui que a gente começa a definir. Então, definimos o que é qualidade. Qualidade é
validar, é seguir esses critérios que foram decididos pelas partes interessadas. Isso é a qualidade. Então agora a gente entra com o QA. Onde que o QA entra nessa situação? Então se a gente tem os critérios nessa definição toda que foi estabelecida pelas partes interessadas, a gente tem o que é o resultado desse critério. Então um critério é a verdura ser fresca, ser madura, ser crocante. A gente tem aqui definições de como a gente quer que esse critério seja estabelecido dentro do lanche, dentro do sanduíche nesse caso. Então o QA, a participação do QA aqui, é que a gente vai desafiar esses critérios. A gente vai desafiar, vai testar, vai definir padrões e vai definir processos para esses critérios serem atingidos. A gente está desafiando para confirmar. O hambúrguer está chegando quente na mesa, a verdura está fresca quando ela entra no lanche, quando a gente morde tem crocância, não está vazando óleo da fritura. Então são critérios. Essa é a grande definição de QA. QA é validação de critérios, beleza? Então os critérios passam por QA, são validados para poder chegar até o usuário com qualidade, até o consumidor com qualidade. Essa é a grande definição do que é QA para nós, como que a gente observa isso. Então, algumas coisas que entram aqui nessa conversa, nessa conjuntura, o QA, como vocês viram ali nas partes interessadas, o QA não é um definidor de critérios. Não é nosso papel decidir quais são os critérios que vão entrar. Nós vamos falar sobre o quanto a nossa experiência é trazida à tona como parte interessada, mas não é nossa responsabilidade total estabelecer esses critérios, mas é nossa responsabilidade desafiar eles. A gente vai desafiar a qualidade em cima desses critérios para saber que eles estão sendo atingidos e que eles estão sendo atingidos com qualidade. Beleza? Então, dentro do QA, como a gente está falando aqui sobre essa participação do QA para definir qualidade, definir como que eles chegam, a gente tem duas principais frentes de trabalho que o QA trabalha, que o QA atua, né? A gente tem um QA que é voltado para processos e prevenção, então um QA que vai atuar ali baseado nos critérios na linha de produção, e a gente tem que esse é o QA que é chamado de garantia de qualidade. Então esse é o Quality Assurance, é um QA que é baseado em processo, é baseado em prevenir que erros aconteçam durante a produção, trabalhar no processo, na linha de produção. E a gente tem o outro lado, que é o QA que trabalha com produto e detecção. Então aqui é o QA que vai desafiar esses mesmos critérios, mas no produto final, ao invés do processo. E esse é o que é chamado de QC, que é o Quality Control, ou controle de qualidade. Na nossa, na maneira como a comunicação acontece, na maneira como é dito sobre QA para software, QA para jogos, a gente geralmente engloba as duas responsabilidades, a garantia de qualidade e o controle de qualidade, dentro de um único departamento de QA. Às vezes vocês vão encontrar posições, né, vagas no mercado que são específicas de Quality Assurance ou específicas de Quality Control. Existe essa possibilidade, mas no geral, na sua maioria, os estúdios trabalham usando as mesmas pessoas com o geral, do conhecimento geral dessas duas áreas. A gente vai ver como é que a gente consegue atuar em processo e como é que a gente consegue atuar em produto. Faz parte dos andamentos das aulas, mas é importante vocês terem essa observação já logo de cara. Geralmente, né, a gente vê e escuta muito falar sobre o QA ser aquele que senta e testa o jogo pronto e encontra bugs. Sim, isso é uma responsabilidade do QA, isso é uma coisa que a gente faz, mas isso não é nem de longe 100% do nosso trabalho, porque isso é o Quality Control. A gente está testando o produto, verificando se tem, detectando defeitos nele. Essa é uma das coisas que a gente faz. Mas a gente também pode atuar na prevenção desses defeitos. Como que a gente evita que durante o desenvolvimento esses defeitos cheguem ao produto. Essas são coisas que a gente vai ver no decorrer do nosso curso, beleza? Então, essa é a primeira aula. A gente fala sobre o que é qualidade, a gente tem essa visão geral sobre essa estrutura, e a gente se vê na próxima aula, em sequência, para falar sobre como que a gente vai gerenciar esses defeitos que são encontrados.